Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está feliz essa noite? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, tem gente que está triste. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela está feliz mesmo. Fala para ela te dar um sorriso então. Vamos ver então. Glória a Deus, gente. Irmãos, eu gostaria de começar o culto com o versículo que está em João 4:23. Quem trouxe a sua Bíblia ou o seu celular? João 4:23. Posso ler já? Olha só o que está escrito, ó. Mas está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem dessa maneira. Amém? Irmãos, a palavra de Deus fala que o Pai, que Deus, fala que Ele está procurando, Ele está olhando os nossos corações, sabe, aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele está olhando para dentro de nós, Ele está olhando nos nossos corações, e Ele está procurando mais que adoração. Ele está procurando pessoas que adorem Ele de verdade. Ou seja, que o Espírito Santo possa nos capacitar a adorar a Deus de verdade. Porque se Ele fala que Ele está procurando quem adora de verdade, que existem vezes que talvez eu e você já não adoramos a Deus de verdade. Ou existem pessoas que talvez não adorou a Deus de verdade. E adorar a Deus de verdade é adorar Ele de corpo, alma e espírito. Sabe, nessa noite nós vamos ter a oportunidade de adorar a Deus através de canções, porque a adoração vai muito além do que lindas canções. A adoração pode ser expressada com o ato de você cumprimentar as pessoas. A adoração pode ser de uma forma de você prestar serviço para alguém. Irmãos, e Deus tem encontrado, que Ele possa encontrar um coração apaixonado por Ele, um coração adorador no nosso meio essa noite, amém? Queria convidar vocês a ficar em pé, por gentileza. Irmãos, feche seus olhos. Quantos creem que o Espírito Santo já está aqui? Não. Quantos acreditam que o Espírito Santo está aqui essa noite? Irmãos, que você se renda ao Espírito Santo essa noite de uma forma intensa, de uma forma apaixonante. Amém? Esquece, agora você esquece a pessoa que está do seu lado. Agora, se renda ao coração, se rende o teu coração a Deus nessa noite. Feche seus olhos agora, comece a adorar a Deus, sabe? Adore a Ele através da sua gratidão. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua misericórdia para com nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque se estamos aqui essa noite é porque o Senhor tem nos guardado, é porque o Senhor tem nos direcionado, é porque o Senhor tem nos dado saúde, é porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és a pessoa mais importante deste lugar, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos aqui a manifestação do Teu amor em nossos corações. Por isso nós declaramos aqui o quanto Tu és santo, o quanto Tu és grande, o quanto Tu és majestoso, ó Deus. Soberano Deus, eterno Deus, receba nosso louvor essa noite.
Leva-nos de volta à essência da adoração, ó Pai. Que venhamos te adorar de uma forma intensa, que venhamos te adorar de uma forma sobrenatural, ó Pai. Ensina-nos a tocar o teu coração essa noite, ó Deus. Ensina-nos a atrair os seus olhos para este lugar esta noite. Irmãos, continue orando, continue orando. Faça dessa noite como se fosse a sua última noite aqui na terra, mas se entrega de corpo, alma e espírito para Ele. Se entrega através do louvor. Deixa fluir do teu coração a mais pura, a mais verdadeira adoração. Se entrega a Ele. Fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O Senhor é a nossa canção, Jesus.
vida sem o Senhor perde a cor. Não nos deixe viver uma vida longe do Senhor. O seu amor é o ar que nós respiramos, totalmente necessário, Pai, para que a gente consiga estar vivos no Senhor, Pai. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mas se uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência. Oh, me perdoa, cante isso. Oh, me perdoa, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando
a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver
longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levante suas mãos, cante. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.
Jesus, nós queremos ser seus amigos de verdade. Que nós não nos lembremos do Senhor só quando a gente estiver passando por dificuldades ou em momentos difíceis, tristes, mas que nos momentos bons a gente sempre lembre que é o Senhor que está no controle, é o Senhor que está conosco. Que a gente jamais se afaste do Senhor. Que a gente realmente esteja firmado na rocha, em Jesus, e não em sensações, e não em coisas terrenas, mas na sua palavra que é verdadeira. Que a gente sempre se lembre o que é a fé. Que a fé é acreditar no Senhor mesmo sem ver algo, mas também mesmo sem sentir. Que a gente consiga estar com o Senhor mesmo quando a gente não sentiu um arrepio, mesmo quando a gente não ouviu uma resposta clara, porque o Senhor se revelou a nós através da palavra, que nós temos fé nisso e em quem o Senhor é, e que isso baste. Que a nossa fé não seja uma fé fraca que precisa de artifícios e sensações. Nos ajude, Pai, a estar com o Senhor mesmo quando estiver tudo escuro e quando nós estivermos no vale, Pai. Que o Senhor nos dê forças para isso. Peça isso para Jesus nesse momento rapidinho. Que Ele te dê forças para, quando você não conseguir enxergar nada, sentir nada, ouvir nada, para que Ele sempre te lembre de que Ele está com você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não se esqueça disso. Que a nossa fé esteja em Jesus e não em coisas que às vezes a gente está acostumado a associar com a fé. Eu associei muitas vezes a presença de Deus com coisas palpáveis, mas Elias ou Moisés? Que Deus estava na calmaria. Elias. Elias nos ensina que nem sempre Deus fala como a gente quer que Ele fale. Ele fala da forma que Ele quer falar. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, então.
Glória a Deus, igreja. Amém? A paz do Senhor a todos, boa noite, amém? Está todo mundo me ouvindo bem? Não? Gente, está todo mundo me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco nessa noite, da forma que Ele decidir falar e não da forma que a gente quer que Ele fale. Amém? Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Gente, antes de nós lermos esse texto, eu gostaria que você orasse comigo. O Marcos, o esposo da pastora Lúcia, ele estava no hospitalzinho, não tenho notícias recentes dele, mas ele estava aguardando vaga para Ribeirão, não estava bem, por isso que a família também não veio, ela estava lá com ele. E eu gostaria que você curvasse sua cabeça comigo nesse momento. Vamos fazer uma oração pela vida dele, amém? E se você lembrar de mais alguém, ou souber de alguém que precisa das suas orações, vamos orar por ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Marcos no teu altar, Senhor. Nós não sabemos, nós não conhecemos, nós só sabemos que ele está ali, ó Deus, esperando uma vaga, que o seu corpo não tem reagido da forma que deveria. Ó Deus amado, que o Senhor toque no coração daquele homem, que o Senhor toque em cada célula do corpo dele, papai. E que em nome de Jesus tudo seja regulado, que o teu Espírito, que é poderoso para renovar todas as coisas, possa renovar o corpo do teu filho. Senhor, nós não aceitamos nenhuma ação do inimigo contra a vida dele, Pai. No outro domingo ele estava aqui te adorando junto conosco, e nós declaramos, ó Pai, que no próximo domingo ele estará aqui também, que tudo que ele tem passado durante essa semana foi apenas um susto, mas que o Senhor realmente vai restaurá-lo, ó Pai, por completo, em nome de Jesus. Se for necessário, ó Deus, uma internação, que o Senhor prepare esse leito, que o Senhor libere essa vaga, e que realmente ele seja cuidado, tratado e trabalhado pelo Senhor, não apenas pelos médicos, e que realmente ele seja restaurado, Pai, por completo. E nós declaramos, Senhor, que como igreja, as nossas orações alcancem todos aqueles, ó Deus, que precisam, Senhor, de um toque de cura nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realmente encontre cada leito de hospital, cada pessoa que nesse momento, ó Pai, está assistindo essa live e de alguma forma precisa ser tocada pelo Teu Espírito. Nós declaramos, Senhor, que nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Alcança essas vidas, Senhor. Toca em cada coração, Pai. Faz aquilo que somente o Senhor consegue, pode, sabe fazer em cada coração, Pai. Nós Te agradecemos. Nós Te louvamos porque nós estamos aqui, mas o Senhor é poderoso para ir em todos os lugares e levar, Senhor amado, a Tua cura e a Tua graça em cada vida, Pai. Por isso Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse 5:9. Diz assim a palavra do Senhor. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu acho lindo essa passagem, eu acho lindo esse versículo, porque ele fala de várias classes diferentes, né? Ele fala de povos, ele fala de tribos, ele fala de línguas e ele fala de nações. E é interessante porque se nós formos olhar para o Brasil, nós somos um país até grande, um país rico, um país bonito, diferente, né? Rico eu falo não em dinheiro, né? Rico em belezas naturais, ricos em tanta coisa, né? Que se fosse bem governado nós seríamos ricos de dinheiro também. Mas o Brasil ele é um país diferenciado. E nós sabemos que no Brasil nós temos uma língua oficial. Qual que é a língua oficial do Brasil? A língua portuguesa. E no Brasil, diante da língua portuguesa,
nós temos uma mistura muito grande. Acredita-se que, ainda nos dias de hoje, existem de 180 a 200 tipos de línguas indígenas ainda faladas em solo brasileiro. Nós temos em torno de 30 dialetos de imigrantes que vieram de outros países e que hoje a sua descendência mora em solo brasileiro. Então, nós somos uma mistura de vários povos. Nós temos uma língua oficial de sinais, que é a Libras, que é a língua, né, dos surdos. Então, nós temos assim várias formas de nos comunicar e de nos expressar. E o que eu acho mais lindo no nosso país é que nós temos, né, culturas completamente diferentes. Se você for no norte, que o povo acha que norte e nordeste é a mesma coisa, mas não tem nada a ver, o norte ele é bem diferente do nordeste. O nordeste é muito diferente do sudeste. O sudeste é diferente do sul, do centro-oeste. E a gente sabe, né, que cada região carrega uma característica. Cada região carrega uma cultura, carrega uma beleza, carrega uma riqueza. E por que eu estou falando isso? Porque Deus nos fez assim. Alguns lugares é mais barulhentos, outros mais coloridos, outros, né? É assim, uns lugares mais frios, as pessoas também são mais sérias. O Brasil é cheio de cultura, de gente diferente. E eu estou falando isso porque a Bíblia diz que em Cristo todas as coisas, elas se encontram. Todas as coisas, elas se reconciliam com Deus através de Jesus. Então, independente da cultura que você seja, do povo que você faça parte, da língua que você fale, independente de qualquer coisa, existe um Deus que, através da cruz, encontrou o teu coração, encontrou o meu coração, e através disso, ele nos tornou um. Só que Deus nos fez completamente diferentes. Mesmo habitando na mesma cidade, nós somos completamente diferentes. Mesmo morando na mesma casa com as pessoas que você mora, a pessoa que mora com você é completamente diferente. E por que eu estou falando isso no momento que talvez, né, como as ofertas, através, né, da nossa adoração de uma forma diferente agora? Porque Deus nos criou completamente diferentes, porque nós temos coisas para ofertar para Deus. Você tem algo muito precioso para ofertar para que o reino de Deus cresça. E Deus brinca com isso, Deus brinca com as cores, Deus brinca com os dons, Deus brinca com os talentos. E não existe uma pessoa na face da terra que nasceu sem um propósito, que nasceu sem um talento, que nasceu sem algo específico do coração de Deus, que possa falar assim, olha, eu não tenho nada para dar para Deus. Eu não tenho nada para ofertar para Deus. E muitas vezes a gente se sente cansado em fazer a obra de Deus, não é porque a gente não tenha tempo para fazer a obra de Deus. Não é porque nós não temos algo para oferecer para Deus, é porque a gente quer dar para Deus aquilo que a gente não tem. Mas se você oferecer aquilo que você já tem, aquilo não vai te cansar. Se você ofertar para Deus aquilo que você é, isso também não vai te cansar, porque Ele já te criou para isso. Então, muitas vezes eu quero adorar a Deus em verdade, como nós vimos na abertura. Eu vou adorar a Deus de verdade. Eu vou adorar igual Gabriel. Eu vou adorar a Deus de verdade. Eu vou adorar a Deus igual a Daiane. Não, eu preciso adorar a Deus como eu sou, com o que eu tenho. O que Ele depositou dentro de mim? O que Deus colocou na minha vida? Porque muitas vezes eu olho para o outro e falo, não é assim que se adora a Deus. Não é assim que se serve a Deus. Não é desse jeito que se presta culto ao Senhor. Mas a pessoa, ela está dando o seu melhor, ela está ofertando como aquela viuvinha pobre que deu 2 moedinhas. Nossa, não é assim. Para Deus isso não serve. Queridos, ela deu o que ela tinha. Ela não foi buscar no bolso de outra pessoa. Então, se você, todas as vezes que eu ouvi essa frase há um tempo atrás e eu não esqueci. Que quando eu quero adorar a Deus com algo que eu não sou, quando eu quero adorar a Deus com aquilo que o outro é, imitar outras pessoas para adorar a Deus achando que eu estou adorando a Deus de verdade, é como se eu estivesse colocando a mão no bolso de outra pessoa e ofertar a Deus com dinheiro que não é meu. Então, não é só o seu dinheiro que você tem que dar a Deus. Você tem que dar a Deus aquilo que você é. Aquilo que Ele depositou em você. E isso é muito precioso, porque Ele separou tribos, Ele separou povos, Ele separou nações, línguas completamente diferentes, para que Ele pudesse ser adorado.
e você tem algo para ofertar para o Senhor, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando daquilo que você pode ofertar para o Senhor para que o reino cresça. O reino precisa crescer na terra. Se nós formos olhar, a gente está vendo que o inimigo ele avança a cada dia. Ele usa a internet para avançar, ele usa as escolas para avançar, ele usa o trabalho, ele usa tudo, todas as armas que ele tem para avançar, ele usa. E muitas vezes ele consegue ser bem sucedido nisso. Mas o Senhor, ele tem uma igreja separada aqui na terra. Ele tem uma igreja separada aqui na terra. E se nós entendermos isso, que eu tenho algo precioso para ofertar, e eu preciso ser fiel nisso, como fala lá em Gálatas, que a fidelidade é um fruto do Espírito. Se você estiver cheio... Alguém pega um pouquinho d'água para mim, Mônica? Se você estiver cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que a fidelidade é o fruto do Espírito. A fidelidade vai ser gerada em você. Então você vai ser fiel em ofertar ao Senhor quando você se posicionar para fazer parte de algo na casa de Deus. Você vai ser fiel. Você vai ser fiel aos seus horários, você vai ser fiel aos seus ensaios, você vai ser fiel às suas orações. Você vai ser fiel ao jejum, à sua consagração, ao seu devocional. Você vai ser fiel em tudo que você se propor fazer, porque você está cheio do Espírito. E isso é algo que o Espírito gera em nós. Por isso que a gente falha tanto com Deus. Porque quando a gente está vazio do Espírito, nós não conseguimos ser fiéis àquilo que nós propomos fazer no reino. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós também conseguimos ser fiel nas nossas contribuições. Porque o reino vai avançar com você pregando o Evangelho. O reino vai avançar com você visitando uma pessoa que precisa, orando pelos enfermos, abraçando uma pessoa que precisa da sua atenção, conversando. Mas o reino vai avançar também através da sua contribuição. Obrigada, mulher. E o reino também vai avançar através da sua contribuição. Então, de tudo que eu falei, eu gostaria só que você saísse daqui com algo na sua mente. Você foi criado com coisas que eu não tenho. Deus colocou em você coisas que a pessoa do seu lado não tem. Deus te dá coisas que Ele não dá para mim. Deus dá para a pessoa que está do seu lado coisas que não deu para você. Então, pergunte para o Senhor, Deus, o que eu tenho para ofertar para que o teu reino cresça? O que eu tenho para oferecer para que o teu reino cresça e avance? Nos meus dons, nos meus talentos, no meu tempo, na minha vida, aonde que a minha família se encaixa diante daquilo que o Senhor está fazendo nos dias de hoje? Aonde que a minha vida se encaixa naquilo que o Senhor está movendo na cidade de Brodowski hoje? Aonde que a gente se encaixa, Deus? Em que lugar que eu vou ser uma peça, assim, usada com excelência? Para que eu não queira te adorar de uma forma e me sinta cansado, porque eu estou fazendo o que eu não fui chamado para fazer. Mas se eu fizer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, as coisas vão fluir. E que você saia daqui com esse entendimento. Eu posso dar o meu melhor. Eu posso fazer mais. Porque Ele já colocou isso em mim. Então, só dê aquilo que Ele já te deu. Só devolva para Ele, só oferte para Ele aquilo que Ele já colocou dentro de você. E a sua contribuição financeira também é algo que Ele já te deu. Então, eu gostaria que você se colocasse em pé só mais um minutinho. E orasse comigo. Toda a igreja, se você não trouxe uma contribuição, se você não trouxe sua oferta, se você não trouxe seu dízimo, mas que você ore pela vida financeira da pessoa que está do seu lado, que você ore pela sua vida financeira, que você ore pela vida financeira da nossa nação, que você ore pela vida financeira dessa igreja, desse ministério. Queridos, nós precisamos orar para que Deus nos dê graça para avançar em todos os momentos e em tudo que nós fizermos aqui, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca, na Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor jamais nos pediu algo que nós não temos. Em momento nenhum, ó Deus, o Senhor nos orientou a fazer algo que a gente não conseguia fazer, ou que nós não soubéssemos fazer, porque o Teu Espírito nos dá graça. Nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos que somos pequenos,
Nós sabemos, ó Deus, o quanto somos falhos e muitas vezes fugimos dos teus braços, como cantamos aqui nessa noite. Muitas vezes nós fugimos e deixamos a essência do que realmente é te adorar, como nós também cantamos nessa noite. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos voltar aos teus braços, voltar à essência de te adorar de verdade, de entendermos, ó Pai, que existe uma função para cada um de nós. Existe uma função na nossa família, Deus, dentro do teu reino. Existe algo, ó Pai, porque o Senhor criou tribos, nações, povos. Ó Deus, o Senhor separou vidas, corações, ó Deus, para que a tua presença fosse estabelecida nessa terra, através da cultura, através da música, através do cheiro, das cores, através de tudo que esses povos têm para oferecer. Que o Senhor realmente nos encaixe nesse lugar, ó Deus, que o Senhor separou para nós como filhos, e que a gente possa trazer beleza a isso tudo também. Senhor, nós entregamos a Ti, ó Pai, tudo que nós somos. Há talentos, há coisas depositadas dentro de cada coração aqui, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, usar para que o Teu reino cresça e avance. Em nome de Jesus. Para que a Tua vida, Senhor, seja estabelecida em cada coração, em cada casal, em cada filho. Ó Deus, em cada homem, em cada mulher que passa pela nossa vida, Senhor. Que essas pessoas encontrem motivo de permanecer. Que elas encontrem motivos, ó Deus, de prevalecer, Senhor, andando em santidade e buscando a Tua face. Em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, tudo que o Senhor nos chamou para ser. Porque nós queremos Te dar somente aquilo que o Senhor já nos deu. E nós consagramos, Senhor, toda oferta, todo dízimo, toda contribuição. Ó Deus amado, o resultado também, ó Deus, do nosso trabalho, do nosso suor, daquilo que o Senhor nos deu saúde para conseguir e conquistar. Nós Te agradecemos porque não tem faltado pão. Nós Te agradecemos porque não tem faltado nada na nossa casa, Deus. Talvez muitos aqui tenham passado por situações de dificuldade. Muitos aqui têm passado por tribulações na área financeira, Deus. Mas o Senhor olha por nós, o Senhor cuida de nós. E nenhum de nós, ó Deus, tem ido dormir sem comer. Nenhum de nós tem ido dormir, ó Pai, sem ter uma cama para deitar. Nós Te agradecemos por isso, porque o Senhor é fiel e tem cuidado de nós. E é, Senhor, nesse espírito, ó Deus, e é nesse espírito de gratidão que nós queremos ofertar nessa noite e consagrar tudo aquilo que o Senhor já nos deu como uma forma de oferta e adoração verdadeira e genuína nesse altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Quem tem sua oferta, quiser trazer, tem o QR Code também, amém? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aleluia. Cutuca teu irmão aí, pergunta para ele se ele está aí. Você está aí? O que está acontecendo com vocês? Estão quietos? Né, pastor? Amém? Glória a Deus. Gente, que silêncio, meu Deus do céu. Coloca um som aí, ô Adriano, por favor. Vamos ficar em pé mais um minutinho? Eu quero orar com você. Amém? Eu tenho eu defendo uma política, uma ideia, de que o melhor lugar de se estar é onde você se sente bem. Você está bem aqui?
E sempre juntos, sempre juntos. E o meu desejo nunca diminuiu, né? O nosso desejo de ficar um do lado do outro sempre foi o mesmo. Então, que esse desejo que nós temos de ter ao lado nosso, da pessoa amada, das pessoas amadas, porque eu estou falando de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas também existem pessoas, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. São amigos que nós desejamos a presença dele. Não é assim? Quem tem um amigo mais chegado que o irmão? Não é isso? Então, deseje esse momento. Isso daqui não é apenas um encontro religioso. Isso daqui é uma entrega. Senhor, então eu vou colocar a melhor roupa, eu vou me perfumar, porque eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou oferecer para o Senhor, o meu amado, o melhor que eu posso fazer durante o tempo que eu vou ficar ali. O meu amado e com os meus irmãos em Cristo. Então eu gostaria que você orasse nesse momento. Vamos orar, vamos preparar esse ambiente. Amém? Nós só temos um culto na semana. Pense nisso. Nós só temos um culto aqui na semana. E eu creio em nome de Jesus que vai haver momentos em que nós vamos ter que fazer 3, 4 cultos, mais cultos, sei lá quantos cultos, quantas reuniões. Nós estamos no começo de um projeto. E você tem que entender isso. Mas do começo ao fim, a nossa posição, o nosso posicionamento como igreja, como noiva, ela deve ser um posicionamento de uma pessoa que deseja estar com o seu amado. Então faça isso agora. Abra sua boca e ofereça o seu melhor. Fala, Pai, eu estou aqui. Eu quero abrir meu coração. Eu quero abrir o meu coração. Eu estou aqui para dar ao Senhor. Muito mais do que receber, eu quero dar. Eu quero dar o meu amor, eu quero dar minha atenção. Eu quero dar o melhor que eu tenho aqui como pessoa para o Senhor. Amém? Vamos orar. Abra sua boca agora em nome de Jesus. Comece a falar palavras de amor ao Senhor em nome de Jesus. Crie uma atmosfera, crie um ambiente de adoração aqui. Um encontro com Deus, ele tem que ter essa expectativa, querido. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente, ó Deus, inclinar teus ouvidos ao nosso clamor, à nossa adoração. Pai, que o Senhor possa receber, ó Deus, de nós, o que nós temos de melhor para dar ao Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, nos lançar em teus braços. Nós queremos, ó Deus, fazer desse encontro, ó Deus, de cada encontro que nós temos com o Senhor, o melhor momento, os melhores momentos da nossa vida. Pai, nós queremos criar um ambiente, uma atmosfera de adoração nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, muito mais do que receber, nós queremos dar ao Senhor o que nós temos, o que nós somos, porque nós entendemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu és o nosso amado, Tu
és o noivo que a tua igreja, a tua amada, deseja encontrar, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso amor a Ti, ó Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Ó Deus, do levantar ao deitar, ó Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser está ligado ao Senhor. Nós dependemos de Ti, nós precisamos, necessitamos, ó Deus, da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, conduzindo, ó Deus, nos orientando, trabalhando, lapidando as nossas vidas. Nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Nós queremos dar o melhor das nossas vidas ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30, verso 22. Quero compartilhar com vocês também essa semana, quinta, sexta e ontem, nós tivemos duas ministrações. Nós tivemos uma pela manhã e uma ontem à noite, em Ribeirão Preto. Nós temos alguns amigos em Ribeirão, graças a Deus por isso. Pessoas que realmente são pessoas do bem, pessoas que têm um coração de amigo, que têm um desejo, como eu disse aqui, desejo de ter esse encontro com o Senhor, um desejo, um amor imenso, não só pela obra, mas principalmente pelo Senhor da obra. E o Ministério Batista Nova Aliança, o pastor Ricardo Melo, esteve realizando o primeiro encontro do Rede Ministerial de Relacionamentos como encontro, e nós estivemos lá esse final de semana. Queridos, foi algo assim sobrenatural. Já esteve lá com a Natália, também a pastora Lúcia, a pastora Ana, não estão aqui. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não? Mas foi algo sobrenatural. Ontem, quando nós estávamos voltando de Ribeirão pela manhã, depois da ministração pela manhã, foi um café com os pastores e líderes, mas Deus falou fortemente conosco e nós estávamos no carro e realmente Deus nos pegou ali de uma forma sobrenatural. A presença de Deus dentro do carro foi muito grande. Nós começamos a chorar, começamos a agradecer a Deus por tudo que nós estávamos recebendo ali naqueles dias. Foi algo sobrenatural. A palavra de Deus, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de curar, de fazer nova todas as coisas. Por isso eu convido a você, peço, em nome de Jesus, que você não deixe sua Bíblia lá no cantinho, faça uso dela. Ela vai te dar vida, ela vai te dar autoridade, ela vai te dar poder para desfazer toda a obra maligna, ela vai te dar expectativa de vida, ela vai quebrar maldições sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, ela vai te curar da enfermidade, ela tem esse poder, essa é a palavra de Deus. Nós temos que crer nisso. E nesses dias nós fomos muito ministrados, de uma maneira sobrenatural. Não tem nem como eu explicar para vocês como nós fomos ministrados, né? Foi algo sobrenatural. E ontem à noite, eu acho que tem muitos aqui, ou talvez não sei se alguém aqui conhece o pastor Paulo Canuto, sempre temos outro nome, pastor Paulo Canuto. Foi uma unção tremenda, palavra sobrenatural, para é um organismo vivo, ela se move. Então, nós temos que ter essa percepção, essa sensibilidade. Nós temos que entender que
se lembrou de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e tornou-a fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de Jacó. Oh, meu Deus. Deus tirou de mim a Nós saímos de Brodowski e fomos para Ribeirão. E foi uma adaptação, embora nós já estávamos em Ribeirão já há algum tempo, mas não morávamos em Ribeirão. Nós tínhamos um trabalho lá. Estávamos formando uma igreja. Foi difícil. 13 anos. Nós viemos do Ceará, meu pai está ali. Eu tinha 4 anos. E nós saímos, vocês estão ouvindo bem? O microfone está bom? Tá? Nós saímos de Brodowski e fomos para Ribeirão. E foi um pouco difícil a adaptação, mas nos adaptamos. Ribeirão, quem mora em Ribeirão e conhece Ribeirão, vive, nós praticamente toda a cidade aqui, ou pelo menos 80% da cidade depende economicamente de Ribeirão. Nós estamos dentro de uma macro-região, onde muitas cidades, politicamente e economicamente, dependem de Ribeirão Preto. Mas, queridos, fazem
4 meses que nós voltamos para Brodowski. Tivemos que voltar por conta do João, e uma série de situações que nos cercaram, nós tivemos que voltar. Mas eu confesso a vocês que mesmo com uns 35 anos, 36 anos que eu morei em Brodowski, está sendo difícil se readaptar a Brodowski novamente. Primeira dificuldade, agora está melhorando, já estou começando a chegar no eixo, é o clima. Um frio, Ribeirão é muito quente, né? Eu acho que eu usei blusa 2 vezes lá. E aqui, quando nós mudamos, eu acho que eu fiquei 1 dia ou 2 sem colocar blusa, porque para mim é muito frio. E muitas outras coisas, mas foi uma adaptação. E eu imagino que Jacó também passou por essa adaptação com a sua família. Porque a família, naquele tempo, era uma família grande. E tinha os servos, tinha as servas, tinha os animais que tinha que adaptar, tinha uma série de coisas. Mas eu não vou falar de Jacó, embora estou só dando uma palha aqui para vocês entenderem. Dentre esses 12 filhos, José fazia parte dele. E nós sabemos a história de José. Por ciúmes, José foi vendido para uma caravana de mercadores. Foi jogado numa cova, num buraco, pelos seus irmãos. E houve alguns deles que quiseram até matar ele. Vão matar ele, vão acabar com isso. E Rubem falou, não, peraí, vamos deixar ele aqui e vamos dar um jeito nele, não vamos, que o sangue dele não venha cair sobre as nossas vidas. E então ele foi vendido. Jacó, guarde isso. Desculpe, José tinha 17 anos. Ele passou 10 anos em Canaã. Ele nasceu em Padã Arã, ele ficou 7 anos em Padã Arã. Ele ficou 10 anos morando com sua família, com seus pais, seus irmãos, em Canaã. Com 17 anos, ele foi vendido como um escravo. E como escravo, José chegou no Egito. Ele foi comprado por Potifar. Quem era esse homem? Esse homem era um general, um comandante do exército egípcio. E nós sabemos a história de José, tudo que Deus fez. Ele foi para a casa de Potifar, ele ganhou a confiança daquele homem, e ele entregou a casa dele nas mãos de José. E a Bíblia fala que José foi bem sucedido, só que aí a mulher de Potifar acabou se encantando por José. A Bíblia fala que ele era um rapaz jovem, bonito. Ela acabou se encantando com ele, e ele não quis nada com ela, e ela então arquiteta um plano, onde ela fala que ela foi assediada, ele tentou abusar dela, e ela chega a falar para Potifar. E eu fico me perguntando, né? Naquele tempo, um caso como esse, era para morrer, eles matavam. Mas se nós lermos a palavra, você vai ver que Potifar pegou José e mandou ele para a prisão. Ele foi preso. E não era uma prisão comum. Era uma prisão aonde os presos políticos e os presos que faziam parte da corte, eles eram presos, eram separados, não era uma prisão comum. E a Bíblia diz que José, nesse contexto, dentro da prisão, Deus foi com ele. Ele foi abençoado, a ponto do carcereiro olhar para ele e falar assim, olha, você é uma pessoa correta. E ele entrega todas as responsabilidades da prisão para José. E José, a Bíblia fala que José foi abençoado ali dentro da prisão. Todos os serviços, quando nós lemos a palavra, a Bíblia diz que todo serviço que existia dentro do cárcere, dentro da prisão, o carcereiro responsável pela prisão entregou nas mãos de José. Fique responsável por isso, olha só. E a Bíblia diz que Deus foi favorável a José. Ele tinha uma responsabilidade lá dentro. Até que o faraó teve um sonho. Eu estou contando essa história para vocês, querido. Vocês vão entender onde eu quero chegar.
Porque eu acredito que você sabe dessa história. Mas eu acho necessário contar. E a Bíblia fala que o faraó teve um sonho. E nenhum dos magos, nenhum dos mestres daquele reino conhecia, não conseguiu distinguir aquele sonho. E alguém falou para ele: olha, tem um rapaz que está lá. Enfim, José foi lá e decifrou o sonho. E a Bíblia fala que o faraó olha para José e diz o seguinte: olha, não há. A Bíblia fala que tanto o faraó como seus conselheiros olharam para José e falaram assim: ó, não há em todo o nosso país homem com tamanha sabedoria como você. E deu a José a responsabilidade de administrar o país do faraó, ou seja, o Egito. Sabe quantos anos Jacó tinha? Desculpa, José tinha. Estou com Jacó na cabeça, está me incomodando. José tinha 30 anos. Olha só, ele chegou no Egito com 17 anos. Ele foi diante do faraó e resolveu toda aquela questão. Nós sabemos que ele arquitetou um plano. Veio fome, veio pobreza, veio a seca. As pessoas começaram a procurar o Egito, porque ele tinha armazenado comida. Ele supriu as necessidades não só do palácio real, mas de todo o país. Enfim, ele resolveu o problema para o faraó. Com 30 anos, ele chega com 17 anos no Egito. Com 30 anos, ele estava com a responsabilidade. E José, queridos, eu não vou ler aqui o texto, mas depois você lê em casa. José, o faraó pegou ele e falou assim: olha, você é um homem sábio, você tem um espírito divino sobre a sua vida. E ele pega o seu anel real, tira o seu anel real, que era um anel selo, que dava autoridade. Só o faraó, o rei, os reis usavam esse anel. E ele tira o seu anel, dá para José, fala assim: olha, tirando o trono real, tudo, qualquer área, em qualquer lugar aqui no reino, ninguém levanta a mão, ninguém levanta o pé, está escrito aqui, sem a sua autoridade, sem a sua permissão. Aí, não bastasse, ele pega a carruagem real, coloca José e coloca autoridades na frente e passa nas ruas, principais ruas, e eles gritam: curvem-se. Eles iam gritando na frente de José, diante da carruagem real: curvem-se, curvem-se. Ou seja, José foi declarado oficialmente a autoridade suprema sobre aquele país. Para encurtar a conversa, José, ele passou 93 anos no Egito. Ele morreu com 110 anos. Imagine só, 110 anos. Mas ele, quando nós olhamos o contexto da vida de José, ele foi uma pessoa que Deus abençoou tremendamente. Uma das pessoas, todos os homens e mulheres que Deus usou na palavra, que está na sua palavra, foram pessoas abençoadas, tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Deus honrou, Deus tirou essas pessoas de um lugar que ninguém dava nada, muitos deles. Ninguém dava nada, uma pessoa sem imagem, sem expressão. E Deus levantou essas pessoas, Deus honrou esses homens e essas mulheres. José, ele me chama a atenção porque ele saiu de uma posição, ele chega num país, numa terra estrangeira, como um escravo, sozinho, sem ninguém. Ele é preso injustamente, era para ter morrido ali. Potifar podia ter matado ele, mas mandou prender. E aqui eu vejo algo interessante, porque, queridos, você não precisa ter um ambiente favorável para Deus te abençoar. Você pode estar na pior situação, no pior buraco, você pode estar sozinho, arrebentado, estraçalhado, mas sabe de uma coisa? Quando você clamar, quando você buscar o Senhor, saiba que Ele vai estar presente, saiba que Ele vai te socorrer, independente de onde você esteja, Deus vai te socorrer. Ele é um Deus presente na nossa vida.
ele cumpre o propósito que ele tem na minha vida e na sua vida. A palavra nos dá margem para crer nisso. Então, José passa 93 anos da sua vida dentro do Egito. Ele serve o reino. Ele vive para o reino. Um reino que não era seu. Mas ele dá o melhor. Tudo que ele podia fazer como um homem, como um cidadão, como um político, como um líder, ele fez e da melhor maneira possível. A Bíblia diz que nem antes, nem depois teve um governador, porque ele se tornou governador do Egito. Ele era um hebreu. Sabe quem era a maior nação naquele tempo? A potência mundial era o Egito. A maior nação sobre a face da terra, naquele momento. E Deus pega um hebreu, que era tido como as piores pessoas, ou a pior nação para outras nações, e coloca um homem hebreu na liderança, no governo de o maior, ou a maior nação. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, não são das bênçãos de José. O que eu quero chamar a sua atenção não é porque José foi abençoado, nós sabemos disso. Os 110 anos de vida dele, os 93 foi servindo o Egito, servindo a nação. José teve filhos, formou família, teve sua vida profissional estabelecida, teve reconhecimento, teve fama, né? Poder, ele podia mandar matar, podia fazer tudo. José podia fazer tudo. Aquela nação estava nas mãos de José. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que no capítulo 50, isso para mim aqui, ó, é a cereja do bolo. No capítulo 50, abre aí comigo, para você entender o que eu quero dizer para você. José já estava prestes a morrer. E olha o que ele diz, capítulo 50 de Gênesis, no verso 22. Ele diz assim: José permaneceu no Egito com toda a sua família, ou com a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Além disso, recebeu como seus filhos, os filhos de Maquir, filho de Manassés. Ou seja, os bisnetos, ele teve a oportunidade, ele teve o privilégio de, quando os bisnetos de Manassés, filho de Maquir, seu neto, ele teve a oportunidade de estar ali presente no nascimento dessas crianças. E a Bíblia fala que ele teve o privilégio de poder participar desse momento. Aí, seguindo a leitura, diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu em juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Que terra que era essa, igreja? Que terra que era essa? Canaã. Canaã, uma promessa. E José fez os filhos de Israel, ou seja, a liderança naquele momento de Israel. José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois embalsamado, ele foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. E ele viveu 93 anos. Por que eu estou batendo em cima desses 93 anos? Tudo que José fez no Egito, não fez dele um egípcio. José nunca foi um egípcio. José era um hebreu. José, ele defendia a sua fé de um Deus altíssimo, um Deus vivo e poderoso, um Deus que operou através da vida de Abraão, Isaque e Jacó. Ele sabia quem ele era, ele sabia da sua identidade.
E o que eu quero dizer para você hoje, eu contei essa história de José com alguns detalhes, para que você entenda uma coisa. Você não faz parte desse mundo. Nós não fazemos parte dessa terra. O que nós estamos fazendo aqui? Nós nascemos aqui. Quem nasceu aqui? Todos nós. Sim ou não? Você respira? Você está vivo? Então você faz parte desse contexto terreno. Nós nascemos, nós crescemos, nós estudamos, nós nos formamos, nós buscamos uma profissão, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, casamos, constituímos família, buscamos a nossa independência profissional. Sim ou não? Quem está dentro desse projeto? Eu estou. E eu creio que você também. Sim ou não? Estamos dentro desse contexto. Mas eu estou aqui para te dizer, queridos, que assim como José, que nasceu em Padã Arã, 7 anos, ele passou lá com a sua família, 10 anos em Canaã, e com 17 anos ele foi vendido para um homem em outra terra, uma terra estrangeira. Ele passou por todos os processos, doces e amargos, no Egito, mas ele não se tornou um egípcio. E eu quero te dizer o seguinte, queridos, você e eu, ou eu e você, nós fomos gerados no coração de Deus. Eu e você, o nosso DNA, a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é celestial. Você consegue entender isso? A nossa pátria. Nós vamos passar um processo aqui por conta de um pecado que foi cometido lá atrás. Não era para nós vivermos nesse contexto, mas infelizmente houve um pecado. Adão pecou e nós estamos aqui, passando situações doces e amargas. Nós estamos aqui dentro desse projeto, dentro desse contexto. Nascemos, crescemos, trabalhamos, nos alegramos, nos entristecemos, casamos, constituímos família. Esse é o projeto, esse é o protótipo dessa terra. E nós estamos aqui por isso. Mas saiba de uma coisa, nós não podemos nos esquecer jamais que a nossa identidade é celestial. Você foi criado no coração de Deus, Ele te desejou em algum momento, e Ele tem um propósito na sua vida, e Ele vai fazer com que você conquiste esse propósito, conclua esse propósito que Deus tem para a sua vida. Você consegue entender isso, igreja? E muitas vezes nós nos esquecemos quem nós somos. Nós acreditamos, por conta desse contexto que nós vivemos, dessa loucura que é a nossa vida. Muitos aqui vivem uma vida, um frenesi, né? Uma vida corrida. E nós nos esquecemos da nossa verdadeira origem, de quem nós somos. Eu sou um cidadão celestial. Você consegue entender isso? Que você é um cidadão, você é um homem celestial, você é uma mulher celestial. Para onde você vai? Assim como José, que passou 93 anos no Egito, ele viveu 110 anos, ele morreu. Eu não sei você quanto tempo você vai viver, eu espero viver pelo menos uns 90, com saúde emocional, né, pensando bem, né, Socorro? Estamos aí, junto e misturado. Eu não quero antecipar minha senha, não, que Deus me guarde. Né? Se alguém até quiser passar na frente, fica à vontade. Eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui, mas eu sei de uma coisa, tem que ser cravado na minha mente e no meu coração, que eu não faço parte de tudo isso que eu estou vivendo. Eu estou em uma terra estrangeira. Você é um estrangeiro. Consegue entender isso? Você é um estrangeiro. Aí Paulo, olha o que Paulo fala. Deixa eu só concluir isso daqui. Ele morre aos seus 110 anos. O que ele faz? Olha, eu vou morrer. Ele chama a liderança de Israel, que estava dentro do Egito. Ele chama a liderança de Israel. Fala assim, olha, eu estou prestes a morrer. Eu estou prestes a morrer. Só que eu quero que vocês façam um juramento. Vocês vão jurar hoje. Que Deus, eu tenho certeza, que Deus vai vir a favor de vocês. Deus vai tirar vocês dessa terra.
e vai levar para a terra da promessa, Canaã. Vocês vão prosperar. E no dia que Deus fizer isso, por favor, tire meus ossos dessa terra. Eu não pertenço a essa terra. Amém? Consegue entender a profundidade da ideia, da mente desse homem? Ele conseguia entender, queridos, que ele não fazia parte. Olha, ele construiu, os filhos dele nasceram ali naquela nação. Eles nasceram, eles viveram, as vidas deles estavam ali, mas eles não pertenciam àquilo. Então, houve esse juramento. Ele morre, José morre, mais ou menos 200 ou 300 anos depois, entre 200 e 300 anos depois da sua morte. Deus vem a favor de Israel, por conta do clamor que ele ouviu subir do povo de Israel, que estava no Egito, sendo humilhado, sendo escravizado, passando por todo tipo de humilhação e de vergonha. E Deus fala o quê? Ele levanta Moisés e fala para Moisés: Moisés, eis que eu ouço o clamor do meu povo, e eu vou te levantar para você tirar. E então nós sabemos que acontece aqui o êxodo. O povo hebreu sai de uma maneira milagrosa do Egito. Mais ou menos 1,5 milhão, alguns falam 2 milhões, 3 milhões de pessoas, porque não eram só os hebreus, mas eles saem. Aí, quando você lê lá em Êxodo, olha o que ele fala. Êxodo 13, capítulo 13, verso 19. Moisés levou os ossos de José, porque havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Moisés sai com aquela multidão acompanhando ele, carregando. Isso foi ministrado lá ontem. Moisés sai depois de 200 ou 300 anos da morte de José. Ele sai carregando os ossos de José. Nem os ossos de José ficou naquele lugar, porque ele sabia que a sua pátria não era aquela. Eu quero que você entenda isso, queridos. A nossa pátria não é aqui. Nós temos que trabalhar, nós temos que pagar nossas contas, nós vamos constituir família, nós vamos criar nossos filhos, nós vamos viver um relacionamento conjugal, interpessoal, nós vamos comprar carro, nós vamos vender carro, nós vamos construir nossas casas, nós vamos mudar talvez para outras cidades, mas saiba de uma coisa: a sua pátria não é essa. Você tem uma cidade, você tem uma pátria, você tem uma nação que está prestes a chegar. Nós estamos sendo preparados para isso. Nós estamos sendo preparados para viver com Deus. Consegue entender isso? José entendeu. Nós temos que entender isso, queridos. Nós não podemos nos entregar a essa realidade que nós vivemos. Aí vem Paulo, e ele diz assim, a carta dele à igreja de Filipos. Olha o que Paulo fala. Filipenses 3, verso 20. Olha o que ele fala. Paulo escreve à igreja de Filipos: nossa cidadania, porém, não está nos céus, de onde esperamos. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente. Quem? Nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu entendi ontem algo que foi ministrado. Jesus, ele trabalhou numa esfera horizontal. Peraí, gente, agora me deu um nó. Horizontal, vertical. Céu, Jesus trabalhou nessa esfera. Céu, terra e inferno. Céu, terra, foi isso? E inferno. Ele teve autoridade nessa esfera.
em todas as esferas. Vem Paulo, Jesus concluiu sua obra, é levado aos céus. Vem Paulo e começa então a pregar. Só que Paulo, ele não prega nessa esfera que Jesus pregou, vertical. Ele prega na esfera horizontal, para que todos nós saibamos que a nossa pátria não é essa, a nossa cidadania. Ele está falando para a igreja de Filipe. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Faça o que você tem que fazer aqui, mas saiba que você tem que se preparar para uma nova cidade, a nova Jerusalém. Essa é a nossa fé. Nós temos que ter essa expectativa. Nós temos que buscar isso para nós. Nós não vamos levar carro, nós não vamos levar fama, nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar a nossa profissão, o nosso reconhecimento, a sua posição social. Nós não vamos levar nada disso. A Bíblia diz que a única coisa que nós vamos levar será as vidas que nós vamos ganhar enquanto estivermos aqui para Cristo. Só isso. Lá será uma outra realidade e nós temos que nos preparar para isso. Como? Aí, Paulo também escreve Romanos 12:12. Tudo isso que eu falei para você, igreja, só é possível se isso daqui acontecer. Não vos amoldem, Paulo está falando à igreja, aos romanos, não vos amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Paulo está falando aqui, olha, não vos amoldei, ou não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se. Ou seja, eu sempre entendi que Deus, Ele ia abrir minha cabecinha, e ia falar assim, Mardoni, é assim que você vai funcionar, é isso que você vai fazer. Mas aqui, queridos, há um erro de interpretação, pelo menos para mim, porque aqui Deus está falando, olha, não ande como as pessoas do mundo, embora você esteja no mundo, nesse contexto terreno, mas não ande como os pagãos, não viva como eles vivem, não adore o que eles adoram, não viva para os prazeres que eles têm, mas transforme-se. Ele está falando para nós nos transformarmos. Então a responsabilidade da transformação não é de Deus. Ele está apresentando o projeto, o verdadeiro projeto de vida, a nossa verdadeira cidadania, que é o reino celestial. Mas para isso, Paulo está falando, você tem que se preparar, a sua mente tem que mudar, ela não pode estar presa a esse sistema, a esse contexto de vida, mas pensar no alto, como um cidadão, como um homem, como uma mulher celestial, que deseja as coisas do alto. Então, querido, a responsabilidade de nós vivermos uma vida em santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Sem santidade, sem uma vida de excelência no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, não sendo realmente um homem ou uma mulher comprometida com a santidade, com os princípios divinos, querido, nós não vamos subir. A chance de nós descermos é muito grande. Então, mude a sua mente. Pastor, mas como que eu vou mudar a minha mente? Se eu estou dentro dessa realidade, como que eu vou mudar? Você vai mudar a partir do momento que você começar a entender, que você começar a comer da palavra de Deus. A partir do momento que você for regenerado, que você começar a dar espaço. A Bíblia fala que a nossa carne, ela milita, ou seja, ela luta com quem? Nosso espírito. E essa luta é constante, queridos. Paulo também fala isso. A nossa luta, entenda o seguinte, a nossa mente, o maior campo de batalha que um cristão tem é a nossa mente. Você pode ser conduzido, e nós temos uma chance muito grande de sermos conduzidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas próprias vontades.
Quantos projetos você já teve em seu coração? Quantas coisas você já projetou na sua mente e elas não romperam? Não se concretizaram. A maioria delas não se concretizaram porque Deus não permitiu, não estava alinhado com o que Deus tinha para a sua vida. Pastor, então o senhor está falando que Deus nos manipula? Não. Eu estou falando que Deus tem um propósito na nossa vida. E Ele vai trabalhar, Ele vai preparar situações para conduzir a nossa vida, para que nós vivamos esse projeto, para que nós possamos ser luz e sal para esta terra. Deus não tem projetos. Eu não sei aonde que as pessoas falam de dinheiro, de crente tem que ser rico, ter dinheiro de sobra. Não sou nada contra, é bom, né, socorro? Que venha, em nome de Jesus. O problema não é o dinheiro, o problema é os meios que nós criamos para conquistá-los. E muitas vezes nós nos corrompemos. Saiu uma pesquisa um tempo atrás aí que o Brasil está entre as nações mais corruptas entre todas as nações. Saiu outra pesquisa que grande parte dos divórcios que estão acontecendo estão dentro das igrejas. Saiu pesquisas de que o nível de pessoas com depressão, com doenças da alma, emocionais, estão dentro da igreja. Hoje a gente vê pastores, líderes, ovelhas, todo o contexto religioso está incluído dentro, o mundo está incluído dentro da igreja. É um sistema de vida que não se difere do mundo. Nós fomos chamados, queridos, para fazer a diferença. Fique de pé em nome de Jesus. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para sermos luz e sal para esta terra. Nós só podemos mudar a nossa vida. Queridos, eu não estou falando aqui para você virar um religioso. Essa não é a minha intenção. Mas quando há dias eu estou meditando a respeito dessa realidade. E eu tenho visto e tenho conversado com alguns amigos, pastores, nós estamos assim, muitos acreditam que nós estamos vivendo uma das piores fases da igreja no que diz respeito à questão moral. Mas eu acredito que a igreja, a noiva, que está aqui na Bíblia, a noiva santa, pura, sem mácula, ela vai se estabelecer, porque é uma promessa. É uma promessa. Isso é uma promessa de Deus. Jesus voltará para buscar a sua noiva, santa, sem ruga e sem mácula. E eu acredito que eu e você vamos estar nesse pacote em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui, mas não fazemos parte dessa nação, dessa geração ou desse contexto terreno. Vou cumprir tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar minhas contas. Não tem como fugir disso. Os boletos estão batendo aí na porta, nós temos que pagar. Até para honrar o nome do Senhor. Mas a minha pátria, a sua pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Há uma mesa preparada para nós. E eu quero sentar nela. E eu quero ver você lá. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Medite nessa palavra. Medite na vida de José. Talvez o que eu tenha falado aqui para você não tenha sido tão claro. Talvez o que eu tenha falado aqui para você não tenha sido tão suficiente para você entender o chamado de Deus. Por que você está aqui? A Bíblia fala que Deus nos chamou, Ele nos tirou do império das trevas. Foi Ele que nos escolheu. Pela nossa humanidade, pela nossa carne, nós não temos nem condições. A Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Olha para o seu irmão e fala para ele, você é um escolhido. Que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. Eu me sinto como José quando eu paro e olho essa realidade. Eu imagino assim, pastor.
Deus me colocando num lugar, falando assim: olha, abram, que o meu filho está passando. Esse é o meu escolhido. Assim como foi feito com José. Curvem-se. Esse é o governador. Esse é o ungido. Essa mulher é a minha escolhida. Ela é minha filha. Eu escolhi ela para fazer parte da minha família. É Deus falando isso. É a honra, a maior honra para o ser humano. Nós passamos por lutas, adversidades. Não tem como fugir disso. Mas saiba de uma coisa: você tem um Deus que pode todas as coisas. Mas Ele precisa que eu e você entendamos isso. A renovação da nossa mente é nossa, é minha e é sua. Deus não vai fazer isso por você. Ele pode fazer tudo ao seu favor, mas a renovação de mente é sua. É um desejo que tem que nascer no seu coração. Não sou pertencente a esse lugar. Como eu disse, José fez o que fez, mas nunca pertenceu ao Egito. Você pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, você nunca vai pertencer a esse plano. Deus tem um projeto, Deus tem uma cidade maravilhosa para você, Deus tem uma pátria maravilhosa para você. Amém? Quero que você curve sua cabeça. E diante do que eu ministrei aqui, que também foi para mim, é claro. A primeira pessoa que é ministrada quando vem trazer uma palavra é o pregador, é o ministro. Então que nós possamos meditar no que foi ministrado aqui. E ore, peça que o Espírito Santo realmente possa levar você a entender essa verdade. Ontem o pastor Paulo, ele falou sobre as dracmas, mas de uma maneira tão profunda, tão arrebatadora. Eu não vou aqui falar o que ele falou, mas é momento da gente pegar, como ele disse, em partes, pegar a vassoura. Desde ontem eu estou assim, estou com a vassoura na mão, procurando algumas coisas, varrer algumas coisas que estão na minha casa, que diz respeito à minha vida, varrer a minha casa, para achar a dracma perdida. É momento da igreja, é momento de todos nós varrermos a nossa casa. Onde está a sua dracma? Ela está aí dentro. Ela está aí dentro. Ore, clame ao Senhor nesse momento em nome de Jesus. Peça que o Espírito Santo possa falar, ministrar em seu coração. Quem faz a obra não é o pastor, não é o obreiro. Quem faz a obra em nossas vidas é o Espírito Santo. Ele sabe o que deve ser feito nas nossas vidas. E Ele está falando: olha, mude, tome iniciativa, que eu estarei com você. E haverá restauração, renovação. Em nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Senhor, em nome de Jesus, coloque sua mão no coração. Fale para Deus, fale: Senhor, me ajude a entender essa realidade, que eu não faço parte desse contexto mundano, que eu não vivo em função dessas coisas que me cercam.
mas o meu coração e a minha mente estão firmadas na tua palavra, e ela diz que eu sou um cidadão celestial. Que o meu coração e a minha mente possa estar voltado para isso. Que assim como Paulo ministrou, que a nossa pátria é celestial, eu possa buscar com intensidade, dedicar toda a minha vida a essa verdade. Que eu possa galgar, ó Deus, em nome de Jesus, degraus que me levam, que me aproximam do Senhor. Que eu possa deixar para trás todo o embaraço que me cerca e correr com perseverança o caminho que está proposto à minha vida, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que pelo que foi oferecido a Ele suportou a dor, a vergonha, a humilhação. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, que Teu Espírito Santo possa realmente entrar em nossas mentes, dominar, administrar os nossos pensamentos, que sejam pensamentos sadios, pensamentos, ó Deus, puros, ideias que possam brotar em nosso coração, que venha do Senhor, ó Pai. Que a nossa mente, os nossos corações sejam restaurados, que tenham como base os princípios celestiais, de honra, de gratidão, de amor ao próximo. Senhor, nos ajude. Nós somos limitados, somos até condicionados, mas nós cremos que pela autoridade que o Senhor nos deu como igreja, pela autoridade que o Senhor nos deu como filhos, nós podemos, ó Deus, passar dos nossos limites, desse condicionamento que a nossa alma muitas vezes coloca. Senhor, eu profetizo sobre a Tua igreja, ó Deus, que ela cresça, que nós possamos crescer, que nós possamos viver em santidade, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja que busca a presença do Senhor mais do que o ouro, do que a prata. Senhor, alinhe os nossos pés, alinhe o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente. Possa, ó Deus, haver, ó Deus, uma transformação, uma lapidação em nossos corações, e que nós possamos voltar toda a nossa vida para o Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo que nós somos instrumentos usados para o Senhor, para esta cidade. Leve-nos, ó Deus, a alcançar lugares que nem a nossa mente imagina alcançar, mas que o Senhor, pelo seu infinito poder, possa realmente cumprir a obra que o Senhor tem para esta igreja, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Pastor? Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, eu quero agradecer por esse momento, quero agradecer pela Tua palavra, quero Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de louvarmos o Teu nome nesse lugar, nesse ambiente. Te agradeço, ó Deus, por cada vida, cada família aqui. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos cure, nos restaure a cada dia, alinhe as nossas vidas ao propósito que o Senhor tem para ela. Te peço em nome de Jesus que essa semana, ó Deus, seja uma semana abençoada, que em primeiro lugar nós possamos, ó Deus, honrar o Teu nome, do levantar ao deitar, ó Deus, que nós tenhamos o desejo de honrar e glorificar o Teu nome, onde os nossos pés forem plantados, que nós tenhamos uma semana próspera na Tua presença, e que nós possamos entender as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Que a tua semana seja abençoada, queridos. Que a tua semana seja próspera em amor, em fidelidade, em mansidão. Que os dons do Espírito Santo possam fluir cada vez mais na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Receber